nos ajude. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós temos, antes de continuarmos o nosso estudo, que dar mais algumas notas sobre casamento, mas não vamos assim baixar o ridículo de entender que em represália casamentos passados. Não tem nada a ver com isso. Nós teríamos que mesmo fazer esse ajuste esse ano. Eu estava esperando passar fim de ano para começar, né? Tem que ter o primeiro, assim, não é? Então, nós não vamos mais tirar fotos aqui, nem os noivos não serão cumprimentados aqui dentro mais. Assim que terminar o voto, a oração final ali do casamento, apenas o pastor cumprimenta o casal e como eles entraram, ensaia a saída também, tudo será feito lá fora. Dê preferência ao fotógrafo da mensagem, porque ele conhece a ordem da igreja e, como eu já disse, fotografar enquanto está sendo pregada a palavra é uma concessão apenas. E todos os fotógrafos que não são da mensagem não conhecem a ordem da igreja, eles não têm culpa. Então, o diácono tem que chamá-lo antes e às vezes acontece até mal-entendido, aborrecimento. Na medida do possível, façam isso. Então, os casamentos, a partir do próximo, que é sexta-feira próxima, dia 15, os noivos serão cumprimentados, inclusive. Eu não posso nem chamar de testemunhas, não sei como que vocês chamam, padrinhos, não sei também como. Porque a testemunha é lá na lei, aqui eles não estão testemunhando assim, para assinar, né, legalmente. A sugestão é que entrasse somente uma criança, um casalzinho de criança, uma coisa assim, para mim. Mas aí, então, esse cumprimento que tem aqui, essas fotografias depois do casamento, não vai ter mais. Será lá fora. Compreendido? E ainda em relação a casamento, eu dado alguns problemas que já surgiram depois, então eu não vou poder manter aquela palavra de dizer que não falaria mais sobre casamento de divorciado. Eu vou ter que repetir tantas quantas vezes for necessário, porque às vezes uma irmã se batiza, uma moça vem, coisa e não sabe daquilo. Então é uma coisa que não pode ficar definitivo, falar hoje e nunca mais falar. O casamento de divorciado, nós só vamos fazer esse casamento depois que aquele irmão for declarado publicamente que livre para se casar. Portanto, o que vale dizer, nenhuma irmã deveria iniciar nenhum casamento com um irmão que mesmo tenha sido divorciado. Ele tem o documento, mas ele não foi declarado aqui publicamente que ele é livre. Então, até anotei aqui, ó. Se você começar sem a igreja, então termine sem a igreja, não envolva a igreja nisso. Resolva lá por sua conta. Aí eu tenho que ser um pouco, assim, franco, né? Às vezes a pessoa começa fora da igreja, depois quer a igreja na coisa. Então, começou fora da igreja, então termina fora da igreja. Não conta com a igreja para aquilo. Agora, se você quer contar com a igreja, com a mensagem, com o profeta, na coisa, então comece conforme deve ser. Agora, você já inicia a coisa, o namoro lá. Depois, quando vem, já estão noivos, comprometidos, nós não podemos ter
esse compromisso. Casamento de divorciado não é coisa fácil. Não quer dizer que um homem, simplesmente por ter um documento de divorciado, quer dizer que ele está livre para se casar na igreja, não. Todos eles são as vítimas, né? Todos eles, nenhum. Eles são as pobres vítimas. As mulheres nunca prestam nesse caso, só elas que são culpadas, mas não é verdade. Isso não é verdade. Ao longo do tempo você vai constatando que não é somente... Por isso que o profeta existem condições, e o irmão Branham disse, ele terá que ficar solteiro. Ele pode repudiá-la, mas ele terá que ficar solteiro. Então precisa julgar aquele caso primeiro, para depois, né, ver onde é que aquele caso enquadrou, em qual mensagem, em qual artigo, né, da Bíblia, da mensagem que ele enquadrou. Então, nós não teremos reserva em chegar, como já disse aqui, sobre 2 irmãos aí. Estão livres, desde então. Agora, eles, por sua vez, deveriam também não estar procurando ninguém antes de estar livre diante da igreja, se é que quer a igreja naquilo, bem entendido. Se não quer, então é um problema particular, ninguém vai atrás disso. Quer casar só lá na lei? Problema de quem, não é? Não é nosso. Fica bem combinado, não é rechaço, não tem nada a ver, é um dever. Porque o ministério é isso mesmo. Você vem estudando, os encontros é para isso, as reuniões privadas, e um caso dá uma experiência, outro caso aperfeiçoa aquela experiência, e vem mais outro caso e vai aperfeiçoando aquilo. Então, é isso aí. Casamento e divórcio é uma coisa complicada, sem fim. E nós não podemos responder naquele dia lá pela sua condição. Se você quer realmente ter a igreja naquilo, então comece da forma da igreja, não é? Depois, não é questão nem de aborrecer, não é questão de aborrecimento. Mas são problemas que a pessoa cria voluntariamente e depois quer uma solução à sua maneira, uma solução de acordo com sua condição. E não pode ser assim. Acho que está bem explicado e eu não posso prometer que vai ser a última vez, porque agora mesmo eu estou com um caso aí, os irmãos me perdoem. Mas eu perguntei, inclusive a irmã, escuta, você ouviu eu dar a última nota sobre isso? Ela disse, eu ouvi. Então, como já está nessa complicação? Como é que já caiu nessa dificuldade? Por que a irmã não espera primeiro, não esperou, não disse para o irmão, olha, irmão, eu nunca vi o senhor ser notificado lá diante da igreja como um homem livre para se casar, sua esposa está aí dentro da igreja, como é que pode? Né? Então a coisa fica custosa. E eu não quero que você, o irmão, ninguém vai ficar com raiva de mim, porque você não está com raiva de mim, você não fica com raiva de mim, sentido comigo, revoltado comigo, você fica com o profeta. Porque minha conta eu casaria todo mundo, eu consertaria a coisa à minha maneira. Minha conta eu sairia perdoando todo mundo aí, eu sou um mordomo infiel. Né? Saía dando perdão para todo mundo aí, é parábola do mordomo infiel, por minha conta. Mas é que eu digo às vezes no escritório, olha, depois você naquele dia vai dizer, mas eu fui lá no escritório, eu estive com o senhor. Se você não tem dúvida, a irmã, eu tenho que proteger mais o lado, principalmente o lado da irmã, né? Tem dúvida? Vai no escritório primeiro, antes de qualquer coisa. Porque em questão de casamento, francamente, nós não vamos ter mesmo, assim, constrangimento em dizer sim, sim, não, não. Se querem estudar o caso, vamos estudar. Mas se não, então não tem jeito. Agora, vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia.
Verso 7 ao verso 9, São João capítulo 14. Evangelho segundo São João capítulo 14. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Senhor, nós estamos diante do teu trono de julgamento. O julgamento está na casa do Senhor e nós sabemos realmente onde estamos condenados. Nós estamos precisando constantemente, 24 horas por dia, de um advogado. E esse advogado é o Senhor. E nós clamamos constantemente pela intervenção do Senhor. Que o Senhor ajude a todos os irmãos, a todas as irmãs, em todos os sentidos, em todas as etapas da vida de cada um. O Senhor esteja orientando, dirigindo, guardando desde a criancinha mais nova até o irmão mais idoso, mais velho, para o dia e a hora da aparição do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, faça com que a Tua palavra tome lugar em nossas vidas. E ela possa ser a meta real e verdadeira da nossa alma, Senhor, do nosso espírito. Em nome de Jesus Cristo, nós suplicamos estas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos, irmãos. Pois bem, aqui há uma pergunta que está relacionada com o estudo. Não, irmão, isso aqui é muito simples. O irmão Branham mostra um documento que existe no Vaticano, lá no Vaticano, em Roma, mostrando isso que eu li aqui, ó. E o desvio não foi 100 anos, foi 325 anos depois de Cristo. Até 325 anos a igreja, porque a gente, há uma tendência para pensar que a igreja de Roma sempre foi falsa. Não. A igreja de Roma foi verdadeira. Como a igreja que estava em Laodiceia, como a igreja que estava naquelas 7 cidades ali, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, na Galácia, na Tessalônica, lá em Corinto, lá em Jerusalém. Então a igreja de Roma, ela foi fundada não por São Pedro, por São Paulo. Isso aí não tem nada a ver com Pedro. Pedro não foi apóstolo para os gentios. Isso não é um engano da Igreja Católica Apostólica Romana. É uma farsa dela, para dar aquela ordem papal, começando por São Pedro, porque Pedro foi quem foi convocado por Jesus e quem recebeu a chave do reino dos céus. Então, para o Papa ter a chave do reino dos céus, entre aspas, ele teria que ser sucessor de São Pedro. Supostamente sucessor de São Pedro, né? É fácil entender isso. Não é atacando a igreja, não é nada disso. Isso é fato real, é história, isso não falha. Nós não estamos aqui para denigrir a ninguém. Mas a igreja, o irmão vai entender que a igreja romana, a igreja que estava em Roma, aquela igreja
também começou de uma forma, olha, começou por São Paulo, por aí você nota. E foi lá que Paulo perdeu seu pescoço. Foi lá que ele disse: quanto a mim, já estou sendo oferecido por sacrifício de aspersão. O tempo da minha partida se aproxima. Pelejei uma boa peleja, acabei a carreira, guardei a fé. Desde já está preparada uma coroa, que o Senhor justo juiz dará a mim, mas não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem sua vida. Eu dou conta de falar isso assim porque desde criança que ouço minha avó morreu recitando isso. Eles chamavam de fazendo termo, as pessoas eram muito fortes, então faziam termos para morrer, né? E entrecortadamente ela morreu falando isso aí. Pois bem, a igreja de Roma foi tão poderosa que a Roma pagã estava perdendo poder politicamente, estava fracassada, a besta estava ferida, porque isso se repete. Às vezes uma escritura se repete em seus cumprimentos. Há pouco tempo o Papa foi ferido, né? Tem uma ligação com isso. Tem muita ligação, isso não é tonteria. Mas ele foi curado de novo, para se levantar com o poder que ele levantou, ser vindicado até, não é? Duas balas mortais no abdômen e não morreu. Mas ela foi ferida politicamente, ela estava fracassando. Então Constantino, que era um imperador, isso já aí por volta dos 300 anos depois de Cristo, viu que a igreja cristã era forte em oração, em poder, porque ela tinha vencido realmente aquele poder diabólico. Você vê, ela esteve lá, ó, inclusive sob Martim também, não é? Vai até onde lá? 302? Inclusive o início de Pérgamo também, não é, irmão João? O início de Pérgamo lá também? Hã? 312, né, Pérgamo? Pois é, iniciou lá. A era de Pérgamo ainda iniciou dentro desse período, que é de Pérgamo é de quem? É de Martim, é São Martim, que foi muito poderoso, Irineu, e a base foi Paulo, São Paulo. Aí o irmão Brando, nós já estudamos aqui, olha. Ele disse assim: então Constantino pediu aos cristãos que orassem por ele. E ele começou a vencer. Deus respondeu a oração. Disse: vejam o que deu a igreja orar pelo imperador. E com isso veio a sua falsa conversão. Ele botou o crucifixo na igreja de Santa Sofia e apoiou os cristãos, mas a maneira política foi uma mistura religiosa e política, formando aquele concílio de Nicéia, que foi composto de 3 classes. Os verdadeiros cristãos foram os nominais e os pagãos, formando o pacto, de onde saiu o Natal dia 25, que é o dia do sol, a hóstia redonda, não é? A Trindade, as 3 pessoas. Até então eles nunca tinham falado em Trindade, mas porque os pagãos tinham aqueles 3 deuses, um pacto. Chega para lá e eu chego para cá e nós fazemos uma média. Vamos fazer isso aí. Estudando as eras, o irmão compreenderá isso melhor. O que aconteceu? Que quando os cristãos verdadeiros viram a cilada que eles haviam caído, eles recuaram.
Aí pagaram com suas próprias vidas. Eles foram conquistados sob o cavalo branco. Inclusive tiraram o laico quer dizer, os leigos da frente da igreja. Porque até então, quem estava na frente da igreja era quem era chamado por Deus. Não era só porque era simples, porque era humilde, que era chamado por Deus. Mesmo sendo simples, mesmo sendo humilde, mesmo sendo um Pedro sem letra, tinha que ter uma vocação especial de Deus para aquilo. Mas eles tiraram isso, conquistaram, tiraram os leigos e fizeram esse casamento. Aí foi onde o profeta fez menção desse documento aqui. Esse documento, esse batismo aconteceu 100 anos, um século depois de Cristo, lá em Roma. Eu vou repetir para o irmão. Na revelação de Jesus Cristo, parágrafo 60. Né? Eu creio que se alguém tem alguma ideia falsa de que a história pode provar o batismo na água de qualquer outro modo, que não seja no nome do Senhor Jesus Cristo, eu lhe aconselho a ler os registros históricos e veja por si mesmo. O seguinte é um registro verdadeiro de um batismo que teve lugar em Roma no ano 100 AD. Ou seja, vê um século, hein? E foi publicado na revista Time, que é uma revista de crédito internacional, né? A revista Time, em 5 de dezembro de 1955. Como ele faz referência daquela, parece que é da New Life, de 63, dessa coluna de fogo, nós temos essa revista aí, 63. Se houver interesse, pode-se obter essa revista aqui, a Time, em 5 de dezembro de 1955. Só que não nos interessa, não é? O diácono levantou sua mão, é assim o documento. E Públio Décio entrou pela porta do batistério. Parado no batistério, com a água até a cintura, estava Marcos Vascas, o vendedor de madeira. Ele tinha um sorriso enquanto Públio chegava ao seu lado no batistério. Aí ele pergunta em latim, né? Credis? Lhe perguntou, credo. Respondeu Públio. Quer dizer, ele respondeu, creio. Primeiro ele perguntou, você crê? Aí o batizando disse, creio. Eu creio que minha salvação vem de Jesus Cristo, que foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Com ele tenho morrido para que com ele possa ter vida eterna. Então ele sentiu os braços que lhe sustinham enquanto ele se deixava cair para trás do batistério e ouviu a voz de Marcos em seu ouvido. Eu te batizo no nome do Senhor Jesus, enquanto a água fria se fechou sobre ele. Até o tempo em que se extraviou a verdade e não voltou senão nesta última era. Nós estudamos isso no domingo passado, né? Você pergunta aqui, explique-me sobre o assunto que o senhor falou na escola anterior, domingo passado, que até o ano 100 a igreja romana batizava em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso está relacionado com os irmãos que desviaram-se da mensagem de Paulo enquanto ele voltou para Roma. Não me lembro se foi alguma mensagem que o irmão Brana fala sobre o assunto. É a seguir. As 7 eras, a revelação de Jesus Cristo, parágrafo 60. Certo? É cristianismo? Também faz. Você tem um parágrafo? Cristianismo contra a idolatria. Muito obrigado, irmão. O irmão Matoso está dando aqui mais uma referência também.
E temos aí esse folheto de volta à palavra original, né, que é completo nesse sentido. É cristianismo versus idolatria, né? Pois é. Tem também assunto logo no início que combina com isso. Mas já que nós paramos, foi exatamente aqui, domingo passado, nós paramos exatamente aqui, um parágrafo depois. Essa confissão aqui, ela é tremenda, veja só. Creio que minha salvação vem de Jesus Cristo, que foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Com ele tenho morrido, para que com ele possa ter vida eterna. Isso aqui dá uma mensagem, não é? Com ele tenho morrido, para que com ele possa ter vida eterna. Sem morrer a semente não pode brotar, não pode haver vida, né? Mas nós não podemos ficar parados aí, vamos adiante. Vamos começar agora no 62, parágrafo 62. Sim, se houvessem 3 deuses, você bem poderia batizar pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Porém, a revelação dada a João foi que há um Deus e seu nome é o Senhor Jesus Cristo. E você batiza por um Deus e somente um. Agora, nós estamos estudando isso assim, dessa maneira detalhada, não somente para evangelismo, mas sabemos que essa revelação, ela tem, de fato, ela é de suma importância para a vida vivida. Ninguém se engane com isso, que ela é só uma matéria de evangelismo. Ela é de suma importância para a vida vivida. Para esse tenho morrido, com ele para que possa ter vida eterna, que significa vida vivida. Não havendo a revelação de Cristo em si mesmo, não há quem permaneça de pé. Porque a revelação de que Cristo está em seu corpo é que te leva a sujeitar esse corpo à palavra, ao Espírito. Isto quer dizer, tendo conhecimento real e verdadeiro, não apenas um sentimento, não é emoção, não uma sensação, mas conhecimento seco. Nós estamos pondo esse termo porque ele vem lá de Elias. No tempo da seca, a viúva permaneceu e 7.000 não se dobraram diante da estátua. Tempo da seca de Abraão. Tempo que nenhuma evidência combinava com os sentimentos. Porque os religiosos, a tendência é essa. Deus está conosco porque eu arrepio, porque eu tenho vitórias e sobre vitórias. E alcanço, e estou alcançando tudo. Não. É a oração de Abacuque. Ainda que não haja vaca no curral. Ainda que não haja fruto da vide, que é o vinho, o estímulo, ainda que não haja o da oliveira, que é o azeite, o Espírito, a evidência do Espírito Santo, o irmão Brana ele precisou daquelas visões especiais de Deus para admitir que a evidência do batismo com o Espírito Santo não era os dons, os frutos do Espírito, mas sim a fé genuína na palavra. Porque dentro do normal, dentro do consenso cristão, não há evidência mais segura do que
os frutos do Espírito na vida da pessoa, como evidência. Não os dons já ficaram para trás, nesse sentido. Dons, conforme nós estudamos, a pessoa se santificava para viver a justificação pela fé na época de Lutero. Aquilo causou um impacto tremendo. Ser luterano na época de Lutero era enfrentar o diabo, era enfrentar o inferno como ele é. Hoje não. Ser luterano é super social. A mesma coisa metodista, wesleyano. Para viver a mensagem de Wesley, enfrentou o diabo, cara a cara. Hoje, o que os metodistas enfrentam? Bem assim foram os dons espirituais. A pessoa, em troca das línguas, dos dons espirituais, se santificava. Então já ficou para trás. Ninguém se precisa santificar para ter dons. E, entrando para a ciência cristã, diz o profeta, diz que ela prima a cabeça, o exemplo dela, ela é exemplo no mundo, frutos do Espírito. Paz, longanimidade, amor, caridade, né, que é o amor, paciência, piedade, a estatura do varão perfeito, praticamente. Mas até que Deus veio a ele e disse, não está parado aí mais. As pessoas podem ter bons frutos e não ter a fé genuína na mensagem, na palavra. Veja só que profundidade vem isso. Paulo falando da profundidade, largura, comprimento, altura. Significa exatamente isso. Quando Lutero levantou, parece que aquilo era o fundo do poço. É a mesma coisa de uma cisterna. Quando você fura que ela dá água, você vai furar, principalmente se a época de furar cisterna, abrir cisterna, um poço é em outubro, fim de outubro, novembro, né? Quem mais entende aí? Porque o lençol está bem baixo. Mas se fura a cisterna, abre o poço, em época que o lençol está alto, ele vai dar água mais rasa. Ela vai, vamos supor, se ela ia pegar 7 metros, ela dá água aí com 4 metros, com 3 metros às vezes. Mas quando vem a seca, que o lençol baixa, então a cisterna seca. Então tem que chamar para dar fundo. Sei lá, tem que dar fundo na minha cisterna. Dar fundo na minha cisterna. Furar mais, porque a água está mais embaixo. Então, eles pensaram, pois bem, a coisa está rasa, porque se é só isso, justificação pela fé, era uma cacimba, né? Era só chegar e enfiar. Podia continuar com o seu cachimbinho, seu charuto e outras coisas tantas. Simplesmente crer que a salvação era pela graça, pela fé. Não tinha que comprar indulgência. Isso foi o impacto terrível do dia. Não, a salvação é pela fé, só isso. Era uma cacimba, né? Só enfiar o copo lá e pegar. Mas logo a coisa foi abaixando. E quem deu o último fundo agora foi o grande cisterneiro William Branham. Foi lá embaixo. Esse é o último lençol, lá embaixo. Água cristalina. Mas é isso. Vem vindo assim, era a justificação pela fé, a evidência do batismo do Espírito Santo. Foi sim. Ninguém pode contestar. Depois foi a santificação. Tá bem, mas precisa mais um fundo aí, vem os dons espirituais. Os dons, tudo bem, foi, mas não é. Essa não é a veia principal. Foram os frutos, tudo bem, mas não é ainda. Está mais embaixo ainda. Tem que furar mais. E assim nós vamos aprendendo essas coisas práticas, né? Aprendemos domingo passado sobre a Bíblia guarda-chuva, né? Você sai com o guarda-chuva, está chovendo, você não esquece dele. Aí, chegou aqui na igreja, a chuva vai embora, esquece o guarda-chuva, a sombrinha.
Esquece dentro do ônibus. A Bíblia, às vezes, é assim, a Bíblia é guarda-chuva. A hora que dói, aí, cadê minha Bíblia? Mas vamos aí. Isso é realmente fundamental para o crente, porque somente através disto que as portas do inferno não prevalecerão contra ele, contra o crente, contra a igreja. E tendo consciência de si mesmo. Isto quer dizer que seu corpo é templo do Espírito Santo. Aí você vai saber como conduzir esse corpo. Não precisa ninguém ensinar, não precisa ninguém bater, não precisa ninguém. Aí você vai saber como é que você vai constituir seu casamento, sua casa, o seu pão de cada dia, suas roupas. Você próprio saberá de tudo. Aí João disse: não é necessário que ninguém ensine aquele que tem a unção do santo. Não é necessário. E por isso é que Pedro batizou daquela maneira em Pentecostes. Ele teve que ficar fiel à revelação. Ele era revelado. Ele tinha a revelação. A qual foi assim: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Eis aí, o Senhor Jesus Cristo. Deus, Senhor Jesus. Se Jesus é Senhor e Cristo, então Ele, Jesus, é e não pode ser outra coisa menos que Pai, Filho e Espírito Santo em uma pessoa manifesta em carne. Ora, como? Agora o senhor me diga como é que... E aí vai estudando, o senhor falou agora toda a história, eu sei. Aí a gente vai estudando, aí a gente diz: para aí, fecha a boca, senão dói. Não, aí o irmão José quer saber como é que prega o profeta, né? Não, nós não temos propriamente que pregar o profeta em si, não é certo? Nós temos que pregar Jesus Cristo mesmo. Agora, Jesus, sei, a doutrina dele, eu estou entendendo. Agora, aí já foge um pouquinho do tema aqui, né? Do nosso assunto. Aí eu teria que passar para... Você faz o seguinte: o irmão pega o profeta do século XX, a mensagem profeta do século XX, que inclusive faz parte das 7 eras da igreja aqui. O profeta do século XX faz parte dessa evangelização. O profeta do século XX, o folheto de volta à palavra original, ele começa justamente pela apresentação do profeta. Aí vocês, quando estão estudando aí, devem... É uma boa pergunta, viu, irmão? Foi oportuna a pergunta. Foi boa a pergunta. Vocês, ao reunirem aqui na segunda-feira, depois da reunião de oração, o que é uma reunião que é acessível a todos os irmãos que interessarem, não é, irmão Elias? Às vezes muitos querem, acho que não pode. Pode sim. Então vocês podem estudar isso aí mais detalhadamente. Foi boa a pergunta. Na sexta-feira também o senhor faz? Na sexta-feira. Então, segunda e sexta-feira depois. É uma matéria boa para vocês aí, que é mais pessoal, mais aconchegante. É uma reunião própria para essas coisas, preparando o evangelismo. Certo? Combinado? É uma boa ideia. Essa é uma boa ideia. Não é... Agora vamos continuar. Então, não se trata de Deus em forma de 3 pessoas. Se o ofício de Jesus Cristo como Filho o caracteriza como uma pessoa distinta, ora, é exatamente por isso que ele pôde nascer de mulher. Ninguém é filho sem nascer de mulher.
No ser humano é isso. Então, se o ofício dele, como filho, o caracteriza como pessoa distinta, então nós, pela revelação divina, podemos enxergar aí a trindade de Deus, não a trindade de Roma. A trindade de Deus não são três pessoas distintas, são três ofícios. Aí combina. Aí combina com a palavra. Aí combina com a verdade. Porque em ofício, ou em ofícios, ele se distingue a si mesmo, como Pai, Filho e Espírito Santo. Em ofícios, o Filho fala com o Pai fala com o Filho, tu és meu Filho amado, em quem tenho o prazer de habitar. Veja a segurança que a revelação dá. Ninguém tem que misturar as coisas. Se há um mistério, ora, o mistério é esse, é da piedade. É aquele que se manifestou em carne. Então, se nós... Olha, você não vai pregar coisa que eu já fiz, matéria de evangelismo. Você chega e condena a Santíssima Trindade diante do povo. Isso é tão impregnado na mente das pessoas, nas tradições, que ele sai escandalizado. Sai escandalizado. Assim que eu aceitei a mensagem, o movimento ao qual eu era ligado, a convenção do Avivamento Bíblico em São Paulo, eu falei com o presidente do conselho e disse, não, essa doutrina da Trindade, eu cuspo nela, pelo telefone. Isso é ignorância, é ser prematuro, é demais. Então, as pessoas, nós fomos criados com essa reverência, com esse respeito pelo termo Trindade, Santíssima Trindade. E do jeito que você era, os outros são ainda. Então, se você chega e acaba com a Santíssima Trindade, agora, o evangelismo dá mais sabedoria um pouco, de falar, não, meu irmão, a Santíssima Trindade de Deus, a Trindade de Deus, não são três pessoas distintas, porque todo mundo que crê na Trindade tem dificuldade com três deuses. Você falar que ele crê em três deuses, eu não. Mas logo ele quer dar a vida pela Santíssima Trindade. Então, olha, a Trindade de Deus não são três deuses, são três ofícios de um só Deus. Já que nós estamos tão apegados a esse nome, Trindade, que nem está na Bíblia, então, são três ofícios, onde Deus então se distingue a si mesmo numa unidade simples, não pode ser composta. E aí então você chega com ele lá no céu, diz, agora você vai me mostrar onde está o Pai, onde está o Filho, onde está o Espírito Santo. E sabe o que Jesus vai te responder lá em cima? Ele vai te dizer assim, quem vê a mim vê o Pai. Quem vê a mim vê o Pai. Porque se ele falou isso aqui na terra, o que ele vai falar lá em cima? E nós já estudamos, não é? O trono de meu Pai, que está sentado comigo no meu trono, e ele está no trono do Pai. Ninguém arrebata das minhas mãos, as mãos do Pai, ninguém as arrebata da mão do meu Pai. São João 10, 27. Então é uma coisa simples, mas simples assim, depois de descoberta. E você acha que é fácil jogar isso de uma maneira assim, não é o evangelismo certo. Aí vocês estudem bem isso, porque é simples para a gente. Depois que Colombo descobriu a América, então ele bota até o ovo dentro da garrafa, não é certo? Depois que ele põe o ovo dentro da garrafa é fácil, mas antes não é assim. Você tem que lembrar de que maneira você respeitava aquilo, porque essa é a maneira que o crente sincero que ainda está do lado de lá respeita, a menos que você não respeitava, não tinha reverência pela sua fé.
Veja só como é que o tempo vai mostrando para a gente como são as coisas. Aí você ganha com muita mais facilidade. Certo? Isso não complica em nada. Pelo contrário, isso é fruto da revelação. Que o irmão Brana fala isso que eu estou te dizendo. A Trindade de Deus são 3 ofícios. Ele usou esse termo, Trindade de Deus. Não a Trindade de Roma, lá do Concílio de Nicéia. São 3 ofícios. E no ofício de filho ele fala com o Pai. O Pai fala com o Filho. Não é 3, Deus em 3 pessoas, bendita Trindade. Mas um Deus, uma pessoa com 3 títulos maiores, com 3 ofícios manifestando aqueles títulos. Escutem-no uma vez mais. Este mesmo Jesus é Senhor e Cristo. Senhor é Pai e Cristo é Espírito Santo. São Jesus, porque Ele, Jesus, é ambos Senhor e Cristo. Não foi o que São Pedro disse? Senhor e Cristo. Paulo disse lá no caminho de Damasco, então Saulo de Tarso: quem és tu, Senhor? E ele nunca se dirigiria a quem quer que seja como Senhor, a não ser a Deus, a Jeová. Se isso não nos mostra a verdadeira revelação da deidade, então não o fará. Senhor não é outro, Cristo não é outro. Esse Jesus é o Senhor Jesus Cristo, um só Deus. Um dia Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai e nos basta. Jesus lhe disse: tanto tempo há que estou convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Aquele que me vê, aquele que me tem visto ao Pai. Como, pois, dizes tu, mostra-nos o Pai? Eu e meu Pai somos um. Eu citei isto uma vez e uma senhora disse: um momento, irmão Brana, você e sua esposa são um. Ela entrou por aí. Está vendo como ela começou? Um momento. Você e sua esposa são um. Aí você vai ver a diferença da unidade composta. Ele e a esposa é uma unidade composta de 2 pessoas distintas. Agora, a unidade de Deus é simples. É Ele próprio ali, é Emmanuel, é Deus conosco. E você vai guardar isso aqui, que sem esta revelação, a pessoa nunca terá a revelação do mistério tríplice. Mistério tríplice de Deus. Tríplice, a Trindade vem do tríplice, não é? O mistério tríplice de Deus é Deus em Cristo, Cristo na igreja, a igreja no reino restaurado. Aí chega ao ponto dele ser ela ser ele. União invisível da noiva, ele fala isso. Mas vamos ao caso aqui, ao desafio da irmã, né? Um momento, irmão Brana. Você e sua esposa são um. Disse. Quer dizer, eu diria assim, eu disse para ela, porém não dessa maneira. Ela disse: perdoe-me você. Assim sendo, eu lhe disse: você vê a mim? Ela disse: sim, eu estou vendo você. Olha como é que ele vai apertar a coisa. Aí ele perguntou para ela: você está vendo a minha esposa? A coisa começou a apertar. Ela disse: não, eu não estou vendo a sua esposa. Então eu disse: então essa unidade é de outra classe, porque ele disse: quando vocês me veem, vocês veem o Pai. O que vale dizer? Quando você vê o William Brana, você não está vendo Meda, que era a esposa dele. Quando você vê
Meda, você não está vendo William Branham. Então essa unidade é de outra classe. Ela é composta. O profeta disse que haveria luz no tempo da tarde. No hino está escrito. Veja, como você precisa ser agradecido. E quando nós nos tornamos pessoas agradecidas, essa teia de aranha, conforme já ouvimos hoje, não nos amarra mais, não nos prende, não tem jeito. Nós encontramos muitos crentes ainda embaraçados e estranhando a ardente prova que veio sobre eles. E Pedro disse que não era para estranhar a ardente prova, porque isso tem vindo sobre o mundo todo. Todos os irmãos sofrem. Mas você não fica embaraçado somente com os seus problemas humanos, da dimensão, porque você vai tê-los até o último segundo de vida aqui. Eu estava me referindo a uma irmã, como ela se preocupa com filhos. Não, tem razão. Quando ela estiver com 60, ela vai parecer que tem 120. Isso é verdade, porque se ela hoje tem seus, vamos dizer, seus 35, 38 por aí, ela está parecendo que tem 50, porque tudo se preocupa, é aquele histerismo, aquele nervosismo, aquela coisa toda, e perde sono, e deixa de comer, e dando a chorar, e fica trêmula, e dando a... Bom, espera aí, para um pouquinho. Nada disso nunca resolveu problemas. Para que isso? Depois, se tomando remédio controlado para dormir, isso vai matando neurônios, vai matando células, vai causando esquecimento logo cedo e coisa. Isso que está acontecendo. Gente, cria os seus filhos conforme a Bíblia ensina, enquanto eles são novinhos. Comece desde o nascimento, desde a concepção, dentro da Bíblia, para quando chegar a idade que eles porventura começam a endurecer os seus cangotes e tem que ter suas próprias experiências, batendo com suas próprias cabeças na parede, nos portais, nos postes, vocês terem uma boa consciência. Terem uma boa consciência. Por isso começa o negócio da raiz, do fundamento. Você vê, às vezes, com 3 meses, né, de gestação, já começa a comprar as coisinhas, né? Já começa a caducar com o Tiburtino, com a Verônica, né, que está vindo ali. Mas é justamente isso, começa a orar, Senhor, naquela hora que ele nascer ou que ela nascer, que venha um Espírito do Senhor, da parte do Senhor, para esse pequenininho corpo que vai nascer. Começa daí, com a casa sob o sinal, pronto. Depois, deixa o resto por conta de Deus. Mas parece que irmãs boas irmãs sinceras, honestas, cristãs, irmãos cristãos, se esquecem daquele boa criação que deu para os seus filhos, e se esquecem de suas orações, de seus cultos domésticos, da entrega que fizeram de seus filhos a Deus. Eu não quero dizer, olha, relaxa a sua casa, deixa à vontade. Não é isso. Não é isso. Você entende que não é isso.
Essa luz tem que trazer alguma coisa diferente para nós, porque assim é o mundo também. Está atribulado, qualquer coisa está agitado, qualquer coisa está brigando, qualquer coisa está desmaiando. Essa luz tem que trazer um comportamento diferente exatamente nessas horas. Regozijo na tribulação é uma evidência, olha, fatal, incontestável, de um dos segredos dos 7 trovões. Regozijo na tribulação, o que pouco acontece, seguido de amor pelos que nos perseguem, pelos que nos odeiam, pelos que falam mal de nós, nos amaldiçoam. Abençoá-los de coração, de alma, não é? Porque tem uma oração que diz, bom, eu vou fazer isso para mim ser abençoado, não é isso? É a razão de ser lá de dentro. Essa luz traz essa diferença, a distinção que existe, caracterizando a igreja como corpo de Cristo. Haverá luz nas últimas horas do dia, nas últimas horas, nós estamos nas últimas horas, últimos minutos ou últimos segundos. Não há mais solução para o mundo. Como é que pode 2 rapazes pegar uma criança de 5 anos de idade, matá-la e queimá-la e enterrá-la? O que significa isso? E você vai ouvir um noticiário, não tem uma boa notícia. Você já viu isso, Maurício? Não tem uma boa notícia. Uma notícia assim alvissareira, que você ouvir e faz, glória a Deus, aleluia. Você não vê. Você torce aqui, sai sangue. A notícia alvissareira que eles têm o São Paulo foi campeão do mundo, o Ayrton Senna ganhou mais dólar para te dar uma casa, né? O outro, e assim por diante. Essa é a notícia que eles têm. As boas notícias. Mas o resto tudo é sangue. É sangue. Não é verdade? Haverá luz nas últimas horas do dia. O caminho à glória seguramente encontrarás. Agora, veja se você não é para viver feliz. Disse o irmão Brana, ele disse assim, ouvir determinadas pessoas me oprimem. Por quê? Essas pessoas só estão contando derrota, só problemas, só teia de aranha, parecendo um mosquitinho lá, amarrado na teia da aranha. Bate essas asas, você não é gavião, mas é águia. Arrebenta isso. Pronto. Não é certo? Ele disse, me oprime. Vamos, irmão. Sabe, você vai ter uma digestão muito melhor. Você vai ter um sono muito mais reparador. E regaça a manga e diz, bom, se tem que vencer, tem que lutar. Esforça a minha coragem, Senhor. Então vamos. Aleluia. Qual é a próxima, Satanás? Pode mandar logo. Manda logo. Eu cutuco o leão com vara curta por causa de vocês, viu? Eu tenho muita confiança em vocês. Essas irmãzinhas aí, ó, de oração, eu fico bravo, eu fico valente, mas pode deixar. Ó. A luz de hoje se encontra no meio da água, sepultado no precioso nome de Jesus. Está falando do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo? Se a gente pudesse batizar todo mundo de novo, né, irmão Paulo? Começar tudo de novo, zerar.
zerar tudo de novo, começar a partir de hoje. Daí uns 5 anos tinha que batizar tudo de novo. Tinha que zerar de novo. Meu pai é sempre carro de garageiro, né? Está sempre zerando a quilometragem lá para baixo, né? Quer dizer, os meus irmãos garageiros, desculpem, né? Eu não creio que vocês façam isso, né? Meu Deus. Outro dia um senhor me tratou tão bem que ele pôs no jornal. Ele caiu na bobagem, ele pôs no jornal a quilometragem. E quando eu fiz um negócio com ele, que eu peguei o catálogo, como é que chama? Catálogo mesmo? Manual do carro. A revisão lá estava muito maior do que aquilo que foi no jornal. Eu telefonei para ele, falei, olha, esse é crime. Ele falou, não, só pode deixar, eu vou lá devolver o carro, senhor. Só pode deixar, eu vou lá devolver o carro, senhor. Ele me tratou tão bem como nunca, viu? Eu falei, porque eu sou, viu? Eu sou. Mas está aí, ó. A luz de hoje se encontra por meio da água, sepultado no precioso nome de Jesus. Quem não gostaria? Aí põe água na boca do visitante. Põe-se. Jovens e velhos, arrependam-se todos de seus pecados. O Espírito Santo certamente entrará. As luzes da tarde têm chegado. É uma verdade que Deus e Cristo são um. Se Deus e Cristo não são um, como a igreja e ele poderão chegar a ser um? Ela vai se casar com qual deles? Ela é esposa de qual deles? Se ela é esposa de Jesus, então ela é nora de Deus. E ela tem que ter uma sogra que a Igreja Católica criou. A Mãe de Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. A Rainha dos Céus. Quer dizer que ela é a sogra. E ele não vai dar conta de viver com sogra de jeito nenhum. Aí o genro disse, olha, não tem coisa melhor do que sogra. Na sepultura. Glória a Deus, aleluia. Eu sei que os genros aqui todos gostam de sua sogra, não gostam? Por isso que eles querem que elas vão para o céu, não é? Glória a Deus, amém. Eu estou sabendo disso. Vocês, sogra, seguram o pé mesmo, viu? Porque seus genros estão orando para vocês irem para os céus. É isso aí, pois é. Jovens e velhos, arrependam-se de todos os seus pecados. O Espírito Santo certamente entrará. As luzes da tarde têm chegado. É uma verdade que Cristo, Deus e Cristo são um. Bom, vamos ficar aqui. Irmão Elias, termina para nós. Glória a Deus, aleluia. Vamos ficar aqui. Deus Cristo. Às 5 horas da tarde, né? Estaremos aqui, se Deus quiser. Se houver alguém desejando o batismo, pode aguardar aí agora, que os diáconos estarão atendendo os irmãos. Senhor Deus, palavra do Senhor é a própria misericórdia do Senhor. Estamos debaixo desta misericórdia. Senhor, nós oramos no instante como Davi orou de coração. Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, ó minha alma. Não existe benefício maior para nós do que a tua palavra, Senhor. E temos recebido esse benefício. Senhor, agora estamos neste lugar de misericórdia. E nesse lugar de misericórdia é a fonte de todos os recursos, Senhor. Por isso nós cremos, Senhor, que estamos abençoados nesta manhã, mais uma vez,
com o poder vivificador do Espírito Santo da graça. Senhor, que o Senhor unja, Senhor, a fé desta irmã enferma, deste irmão com problema, que ele possa ver nesta grande luz, Senhor, que a fé remove montanhas e que ela já está curada, que ele já está abençoado pela palavra do Senhor, e possamos sair regozijando, Senhor, dizendo: grandes coisas tem feito, Senhor, por nós. Nós agradecemos no nome de Jesus Cristo por mais estas bênçãos desta escola que o Senhor tem nos dado, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Cumprimente um outro, volte para casa dando glória a Deus pela bênção que Ele tem nos dado. Deus abençoe os irmãos no nome de Jesus Cristo.